Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem foi Mateus? E quem foi Lucas? Como que Maria recebeu o chamado para ser a mãe de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo herdou ao nascer de uma mãe terrena? E como José reagiu quando soube da gravidez de Maria? José foi provado com esta experiência? O que representa o nascimento de Jesus Cristo e o seu propósito? Por que é necessário água, espírito e sangue para sermos salvos? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estudar no mês segue os capítulos de Mateus 1 e Lucas 1. E vamos aprender algumas coisas em relação ao início da história da vida de Jesus Cristo. Mas o mais importante nós vamos aprender são os princípios e doutrinas, o propósito maior do nascimento, ou por que Cristo precisou nascer, morrer para poder nos salvar. Então nós vamos ver aqui quem foi Mateus então. Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e o autor do livro do Novo Testamento. Mateus era um judeu e era publicano, ou seja, era cobrador de impostos dos romanos de Cafarnaum, provavelmente a serviço de Herodes ou Antipas. Ele era conhecido antes de sua conversão como Levi, o filho de Alfeu. Logo após ser chamado para tornar-se discípulo de Jesus, ele deu um banquete no qual o Senhor estava presente. Mateus, então, certamente conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento e foi capaz de ver o cumprimento detalhado da profecia da vida do Senhor. Da vida posterior do apóstolo Mateus, pouco se sabe. Uma tradição afirma que ele morreu como um mártir. E Lucas? Quem foi Lucas, então? Lucas, ele não era um discípulo do coro dos 12, mas ele é um discípulo como companheiro missionário, né? Mas foi autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos do Novo Testamento. E foi companheiro missionário do apóstolo Paulo. Ele nasceu de pais gregos e praticou a medicina. Lucas foi bem educado. Lucas se identificou como companheiro do apóstolo Paulo quando este se juntou a Paulo em Troade. Lucas também estava com Paulo em Filipos, na última viagem de Paulo a Jerusalém. E os dois estiveram juntos até sua chegada a Roma. Lucas também esteve com Paulo durante uma segunda prisão romana. A tradição diz que ele morreu como mártir também. Não se sabe exatamente, mas a tradição diz que ele morreu como um mártir. No capítulo de Mateus 1, eu gostaria de pegar um versículo para nós podermos entender, embora nós já conhecemos muito bem a história do nascimento de Cristo, o que se deu, né, das profecias que nós aprendemos no Velho Testamento, dos reis magos, mas o que eu gostaria de abordar e enfatizar nessa aula é nós entendermos o propósito real, o porquê do nascimento de Cristo. Então nós vamos ver aqui, o versículo 18, ele nos relata o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se grávida do poder do Espírito Santo. Quem for estudar ou ver na Escritura, o que está em vermelho, o poder do Espírito Santo, na Escritura vai estar achou-se grávida do Espírito Santo. Mas na versão inspirada do profeta Joseph, foi acrescentado então do poder do Espírito Santo. Então a gente conhece a história de que ela, naquela época, né, já havia compromissos para casamento e levava-se esse tempo. E naquela época tinha um costume, né, de como se procedia. E, de acordo com a escritura que nós vemos aqui, ela ainda estava nesse período, ela não estava casada ainda.
e ela achou-se grávida do poder do Espírito Santo. Então, para nós podermos entender vários detalhes, gostaria de fazer uma ilustração aqui. Eu acho que todos nós já fizemos isso em revista, ou em jornal, ou às vezes em algum exemplar, né? A parte de juntar os pontinhos. Vamos ver algo interessante aqui. Juntar os pontinhos, na verdade, seria nós estudarmos as Escrituras, buscando realmente entender a doutrina profundamente. Às vezes uma leitura rápida, né? Mas esse preencher os pontinhos é nós entendermos tudo, para depois no final nós vermos uma figura. Aqui tem uma representação, né? Que quem quiser descobrir que figura é essa, é só ler Lucas 1, 26 e 27. E ligando esses pontinhos, agora espiritualmente falando, quando nós estudamos a Escritura, o que seria ligar os pontinhos? A importância do nascimento de Jesus Cristo não começou aqui, na hora que ele nasceu. Isso já desde a pré-existência, e nós já conhecemos o plano, e Cristo se ofereceu então para nos resgatar, nos salvar. Então isso tudo começou lá na pré-existência. Então isso é importante a gente ligar esses pontinhos para entender o propósito maior da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. Cada um tem as suas escrituras de uma forma, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma escritura onde é bem marcada, cada um tem a maneira de dominar, de pintar por cores, fazer anotações ao lado, né? Isso, de uma certa forma, é juntar os pontinhos também, né? É você mesmo se explicar, o seu entendimento, o que você sentiu, até foi revelado para você, e você faz as suas anotações pessoais, né? Então eu gostaria de usar esse exemplo, de ligar os pontinhos, né, da doutrina de Cristo. E nós estamos falando do nascimento dele. Então, para nós podermos entender o propósito maior, vamos ver alguns aspectos nesses pontinhos, que acho que vai ser relevante para nós podermos entender o contexto todo. Porque normalmente, resumindo a história, Cristo veio, nasceu, Maria foi sua mãe, José é o pai adotivo, ele foi criado, depois ele cresceu, se tornou mestre. Mas juntando os pontinhos nós vamos entender algumas coisas. Então um dos pontinhos, um primeiro pontinho que nós precisamos entender nessa história toda é que a partir de uma perspectiva mortal era impossível Maria, assim como Isabel, elas terem filhos, além de porque uma virgem não poderia conceber, nem poderia uma mulher estéril, e que já havia passado a idade de ter filhos. Mas Deus tinha um plano para o nascimento de seu filho e o nascimento de João Batista. Então vamos lembrar que houve uma preparação. Na verdade, João Batista nasceu mais ou menos, na verdade, 6 meses antes de Cristo, né? Então ele preparou o caminho, ele veio na frente preparar o caminho. E assim, tanto Maria quanto Isabel tornaram-se mães contra todas as probabilidades terrenas. Assim, ao olho natural, a situação das duas, muitas pessoas diriam que elas não iriam ser mãe. Mas isso já nos mostra que para Deus, né, nada é impossível. E o anjo Gabriel, conforme a Escritura nos explica, que era o anjo, esse anjo Gabriel era Noé, o Noé da arca, né? E José Smith ensina isso, é só olhar lá no guia de estudo da Escritura o nome Gabriel e nós vamos ver isso. E ele poderia, na verdade, facilmente estar falando conosco quando ele relembrou Maria que para Deus nada será impossível. E a resposta de Maria também é algo importante para nós. Pode ser a nossa quando Deus revela a sua vontade e dizer a mesma coisa que Maria disse para o anjo, né? Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, a sua palavra. Então ela aceitou aquela, vamos dizer, designação, né? Para cumprir esse propósito, né? De ser a mãe
E ela foi, na verdade, escolhida, agraciada. Vamos lembrar que muito provavelmente o Pai Celestial se preocupou muito quem seriam os pais de Jesus Cristo, né? A mãe, o pai. E aí nós vamos entender esse processo todo, né? Então, uma outra coisa importante, juntando os pontinhos, para nós podermos entender, é que Jesus Cristo nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal. Então, às vezes, as pessoas falam do nascimento de Jesus Cristo, mas nós temos que entender por que houve isso. Então, na verdade, Jesus Cristo, por isso que ele é o único conhecido como Filho unigênito do Pai. Por que unigênito? Porque ele foi o único que foi gerado espiritualmente e na carne pelo Pai Celestial, né? Diferentemente de nós, que nós somos gerados espiritualmente pelo Pai Celestial e fisicamente nós somos pelos nossos pais terrenos. E Cristo não. Por isso que ele é o único que tem esse título, Filho unigênito do Pai. O presidente Nelson, ele explicou que a expiação de Jesus Cristo exigia um sacrifício e sofrimento pessoal de um ser mortal, não sujeito à morte. No entanto, ele devia morrer e tomar seu próprio corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe, ele herdou o poder de morrer, e de seu pai, ele obteve o poder sobre a morte. Então, por isso que ele tem esse título, Filho unigênito do Pai. Porque ao ser gerado espiritualmente e fisicamente pelo Pai Celestial, ele herdou o poder do Pai, da imortalidade, e ao ser gerado por uma mãe terrena, ele herdou o poder de morrer. E com isso ele tinha o poder de dar a vida e tornar a tomar a vida. Por isso que a necessidade de ter sido dessa forma, para ele poder dar esse poder. Lembrando que nós já falamos isso em algumas aulas anteriores, ninguém matou Jesus Cristo, ninguém tinha esse poder, né? Ou essa autoridade, ou até a maneira de fazer de vontade, né? Sem que Deus realmente permitisse que isso acontecesse. Então, isso tudo estava dentro do plano, propósito. O próprio Cristo, né? Lá em João 19, quando ele estava na presença de Pilatos, e Pilatos fez uma pergunta para ele, ele não respondeu, e Pilatos falou, né, você não sabe que eu posso te salvar, ou eu posso mandar te crucificar? E a resposta de Jesus Cristo foi que ele não teria poder nenhum se Deus não desse esse poder para ele. Então, precisa ficar claro isso de que ninguém tinha esse poder de matar Cristo. Porque, na verdade, o sacrifício de Jesus Cristo também foi voluntário, tinha que ser voluntário. E se alguém tivesse esse poder para matar Cristo, não seria voluntário. Então ninguém tinha, a não ser que ele permitiu, ele se entregou, né? Então, a razão desse título, Filho unigênito do Pai. Mas uma coisa que eu gostaria de abordar aqui conosco é uma história bem conhecida no livro de Éter, de um homem chamado Mahon Moriakume, que é mais conhecido como irmão Jared, né? Eu não quero me ater na parte da história que nós já conhecemos, né? Onde eles iam viajar e tinham que fazer o barco, e o barco não tinha luz, não tinha ar, e aí o irmão Jared perguntou para o senhor respondeu para ele como ele resolveria o problema do ar, e depois então ele não respondeu como era o da luz, e aí o irmão Jared foi lá, e aí ele perguntou para o senhor como é que o senhor vai permitir que a gente navegue na escuridão, e o senhor então perguntou para ele o que é que você quer que eu faça para você ter luz, né? Aí então o irmão Jared entendeu que ainda ele tinha alguma coisa para fazer, ele fez, ele pegou as pedrinhas, lapidou, preparou, aí ele pediu para o senhor trocar as pedrinhas, e o senhor então trocou cada uma das pedrinhas e começou a brilhar, que era o que ia ser usado como luz nos barcos. Então aqui é só um resumo do contexto, mas a parte que eu gostaria de pegar aqui, em Éter 3, capítulo, a partir do versículo
6, né? Diz aqui: aconteceu que após ter o irmão Jared dito essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras uma a uma com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão Jared, e ele viu o dedo do Senhor. Então aqui diz que o irmão Jared, na hora que o Senhor estava tocando as pedras, ele viu o dedo. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão Jared caiu perante o Senhor porque ficou tomado de medo. Aí no 7 diz: e o Senhor viu que o irmão de Jared havia caído por terra, e o Senhor então disse-lhe: levanta-te, por que caíste? O irmão Jared então respondeu: vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. Vamos lembrar que o livro de Éter, se nós formos pegar, na verdade, esse livro de Éter são aquelas 24 placas que foram achadas pelo povo de Lime, na época do rei Mosias, né? E aí eles encontraram um tradutor lá e traduziram. Mas se nós formos ver, por exemplo, o livro de Éter, de todos os livros do livro de Mórmon, o livro de Éter é o único livro que no cabeçalho, cada cabeçalho dos capítulos, não tem escrito, por exemplo, aproximadamente tantos anos antes de Cristo ou depois, né? Os outros capítulos do livro de Mórmon, todos os capítulos no cabeçalho fala aproximadamente tantos anos antes de Cristo ou depois. E no livro de Éter não, mas o livro de Éter, como nós sabemos que é do povo jaredita, né, o povo que saiu lá da Torre de Babel, então uma média de 2500 a 2200 antes de Cristo. Agora imagine aqui o que ele falou no versículo 8. E ele disse ao Senhor: vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. E o Senhor ainda não tinha nascido. Aqui é uma época 2500 a 2200 antes de Cristo ter nascido. Então, na verdade, o que ele viu? Embora ele está dizendo aqui, está escrito aqui que carne e sangue, mas no versículo 9, o Senhor explica. E o Senhor diz para ele: ó, em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se chegou a mim com uma fé tão grande como tu, porque se assim não fora, não poderias ter visto meu dedo. Então o Senhor mostrou ao irmão Jared que o nível de fé dele estava elevado para isso tudo acontecer e ele conseguir ver e entender. E aí o Senhor então explicou: você viu o que vai acontecer ainda. O que você... E aí no 16 o Senhor completa, né? Ele está dizendo assim, ó: eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito. E o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu espírito. E assim como te apareço em espírito, aparecerei ao meu povo na carne. Então, na verdade, o irmão Jared estava vendo o corpo de Jesus Cristo espiritual, que não tem diferença nenhuma do físico. O físico, a diferença é que é um corpo de carne. E o espírito não é diferente, é a mesma forma. Da mesma forma que alguém morre, atravessa o véu, ele vai ser a mesma pessoa, as pessoas vão se conhecer umas às outras, né? Vamos imaginar que a gente aprende que na doutrina, na verdade, o espírito é imortal, o espírito é eterno. E ele é revestido com esse corpo de carne. E aí, quando nós morremos, o corpo volta ao pó, né? Como o Senhor disse, mas o espírito, ele ainda vive, né? Ele é eterno. Então, uma coisa importante aqui nessa história do irmão Jared é o nível de fé dele. Ele conseguiu ver o futuro, né? O que iria acontecer ainda. Então, ele viu o Espírito do Senhor ainda, mas ele já viu que iria acontecer. Mas interessante no 9, no final, quando o Senhor disse para ele que se não fosse o nível de fé dele elevado, ele não poderia ter visto nada disso. Aí o Senhor poderia já aqui, imagine o nível de fé dele, já poderia o Senhor ensinar um monte de coisa para ele. Mas ainda o Senhor faz uma pergunta para ele: viste mais do que isso? O irmão Jared, então imagina, o Senhor perguntou: você viu mais do que isso? E aí o irmão Jared falou: não, Senhor, mostra-te a mim. Então a gente percebe aqui que
O Senhor realmente permitiu, só que o Senhor queria realmente também saber do desejo dele, né? E o Senhor disse assim, só poderia, porque ele já viu o dedo do Senhor, né, tocando as pedras. Ele viu agora o que iria acontecer no futuro, né? E o Senhor ainda respondeu para ele, crês, ou melhor, perguntou para ele, crês nas palavras que eu te direi? E o irmão Jair podia muito bem, claro que eu acredito, eu acabei de ver e tudo, né? Eu vou acreditar, né? Mas olha só a resposta no versículo 12 do irmão Jared. E ele respondeu, sim Senhor, eu sei que falas a verdade, que és um Deus de verdade e não podes mentir. Imagine ele, aqui, esse versículo 12, a gente pode usar até como um princípio na nossa vida, né? Aplicável nas coisas de Deus. Quando o Senhor promete as coisas, nós podemos dizer que nós realmente sabemos que é verdade, porque Deus não pode mentir. Que Ele é um Deus de verdade, Ele não vai mentir, né? Embora muitas das coisas não vai acontecer no nosso tempo, mas vai acontecer, se foi prometido, vai acontecer. E aí então, por causa disso, no versículo 13, o Senhor falou para ele, por saberes essas coisas, porque no versículo 12, imagina, ele prestou um testemunho. Falou, eu sei, né, que o Senhor é um Deus de verdade e não pode mentir. Então o Senhor disse para ele, por saberes essas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença, portanto, mostro-me a ti. E aí o véu então foi aberto e ele viu o Senhor por inteiro, né? Então, que nós, juntando os pontinhos, a importância de nós entendermos isso, né? O propósito de tudo, né? Então, já desde 2500, 2200 antes de Cristo nascer, já estava no plano, isso ia acontecer. E o irmão Jared teve esse privilégio, né? De ter essa experiência espiritual, né? Então, isso faz parte do juntar os pontinhos. Ampliou a nossa visão ainda mais, né, sabendo do corpo espiritual, do corpo físico, né? E um outro pontinho que nós temos que juntar aqui é que nós realmente sabemos que Maria era a esposa prometida de José, porque naquela época era um costume, né, deles, na época, uma tradição, e acontecia o seguinte, Maria havia assumido o compromisso de matrimônio com José, eles ainda não eram casados, mas estavam comprometidos sob os mais estritos termos. Maria era virtualmente considerada esposa de José e a infidelidade de sua parte durante o período dos esponsais era punida com a morte. Isso era a tradição e tinha um mandamento. Nós estudamos isso lá em Deuteronômio 22, né? Durante o período dos esponsais, a esposa eleita vivia com sua família ou com amigos e toda a comunicação entre ela e seu esposo prometido era feita através de um amigo. Então eles ainda não eram oficialmente casados, legalmente casados, né? Então eles só tinham esse contato através de alguém, né? E quando José teve conhecimento da gravidez de Maria e sabia não ser o pai, tinha duas alternativas. Então José tinha duas escolhas a fazer. Primeiro, poderia exigir que ela se submetesse a um julgamento público, que até mesmo naquele avançado período da história judaica poderia ter resultado a morte de Maria. Então, porque cabia, né, segundo a lei, na época, a pena de morte, né? E a outra razão que José podia fazer é romper o contrato matrimonial secretamente diante de testemunhas, até onde a lei permitia, né? E José, obviamente, escolheu ser mais misericordiosa, né, das duas alternativas. Ele poderia ter reagido de modo egoísta e amargurado quando soube que Maria estava grávida, e é um profundo testemunho do caráter de José ele ter escolhido anular o casamento secretamente, porque também tinha essa opção na lei. O Elder James Talmage, do livro Jesus o Cristo, ele explica isso de uma forma mais ampliada. Ele diz, José era um homem justo, rigoroso observador da lei, embora não extremista severo. Ademais, amava Maria e evitaria que ela sofresse qualquer humilhação desnecessária, por maior que fosse sua própria mágoa e sofrimento. Pelo bem da noiva, temia a ideia de publicidade e, portanto, decidiu anular o esponsal tão secretamente quanto ele podia, ou que a lei permitia na época, né?
Agora, olhando o lado de José, né? José foi provado nessa experiência? Pode ser que o Senhor tenha destinado tal experiência para provar José. E se assim foi, ele, José, demonstrou sua fidelidade. Após José haver se decidido, então o anjo o visitou. Então, lembrar que ele decidiu fazer dessa forma e ele saiu meio chateado com a situação, ele não estava entendendo, né, plenamente. E aí um anjo apareceu para ele, né? Então o anjo visitou, instruindo-o a que deveria desposar Maria. Aí explicou que aquele filho era o Filho de Deus, né? E que ela foi escolhida. A posição honrosa de Maria era conhecida muito antes de ele haver nascido. E sem dúvida, José foi pré-ordenado à posição privilegiada que ocupava. O profeta José Smith ensinou a respeito disso que todo homem que recebe o chamado para exercer seu ministério a favor dos habitantes do mundo foi ordenado precisamente para esse propósito, no grande conselho dos céus, antes que esse mundo existisse. Então, juntando os pontinhos, nós estamos entendendo o plano, né? A razão principal do nascimento e o propósito maior, né? E certamente José era uma alma nobre na pré-existência, para ser abençoado com a suprema honra de vir à terra e ser o tutor legal do Filho e do Pai eterno na carne. Então, como eu disse, né, muito provavelmente o Senhor se preocupou, o Pai Celestial, quem seriam os pais, né? Tanto a mãe quanto o pai de Jesus Cristo, né? No momento do seu nascimento. Então eu gostaria agora de convidá-los vamos estudar só esses 2 versículos de Moisés capítulo 6, versículo 59 e o versículo 60. Esses 2 versículos vão nos ensinar um dos maiores propósitos, né, do nascimento de Cristo e vai ter as suas conexões, né? Isso nós vamos estar juntando os pontinhos aqui. Vamos ler primeiro o versículo 59 e 60 e eu gostaria de mostrar então o que é a representação do passo a passo, que isso representa exatamente o que está dizendo aqui. Então no versículo 59 está dizendo assim, ó, por causa da transgressão vem a queda. Queda é essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água, e sangue e espírito, que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente. Então olha só o que o Senhor está dizendo, que nós nascemos no mundo pela água, pelo sangue e pelo espírito, né? Então esses são na verdade a forma, né, da criação. A água, o sangue e o espírito. Mas tem uma representação aqui nisso tudo. Por que isso é dessa forma? Aí ele diz, do mesmo modo tereis de nascer de novo. Então, já na mortalidade fisicamente, nós já entramos nesse processo da água, do espírito e do sangue, né? Então a gente sabe que o nosso corpo tem uma parte que é água, sangue que corre no corpo e o espírito, né? Mas o Senhor está dizendo agora que nós também temos que nascer no reino de Deus, espiritualmente. Então, aí ele diz aqui, no finalzinho do versículo 59, ele diz, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino de Deus. De que maneira? Aí ele diz, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito. Então nós já vimos o que é unigênito, né? Para que sejais santificados. Então, através do sangue expiatório de Cristo é que nós vamos ser santificados, se a expiação for realmente nos favorecer. De todo pecado, e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo, e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. No versículo 60, então, ele diz assim, ó, pois pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Então vamos entender esse processo do versículo 60. Então, pela água, que ele fala aqui, não é isso? Pelo Espírito e pelo sangue. Então ele diz que pela água, ele está dizendo aqui que nós guardamos o mandamento. Isso se refere à obediência. Nós sabemos que é a primeira lei dos céus, né? A obediência.
pelo Espírito, ele diz que nós somos justificados. E pelo sangue nós somos santificados. Se nós formos olhar no guia de estudo da Escritura, nós vamos entender. Lá então diz sobre a água, a obediência, ele diz, no sentido espiritual, obedecer é fazer a vontade de Deus. Então isso tem a representação da água, né? Do Espírito, diz, ficar isento, né? Ser justificado é ficar isento de punição pelos pecados e ser declarado sem culpa. A graça de Cristo possibilita a humanidade arrepender-se e ser justificado. Como nós vimos aqui o irmão Jared, né? Quando o Senhor disse para ele que por causa do nível de fé dele, por ele saber aquilo, foi retirada a queda dele, né? Então ele já não estava mais sob a influência da queda, né? De certa forma ele recebeu o seu chamado de eleição. Do sangue, para ser santificado, então, é o processo pelo qual a pessoa se livra do pecado e torna-se pura, limpa e santa por meio da expiação de Cristo. Então, é o único meio, por isso que a gente precisa lembrar da importância da expiação. Essa é a doutrina que mais nós temos que buscar entender para poder aprender. Então, eu gostaria aqui desses restante dos minutos aqui, nós vamos ver cada uma das partes que representa aqui que nós vimos, né? Então nós falamos aqui da água, do Espírito, do sangue, e aí nós vamos ver qual é o resultado disso. Então o que tem a ver a água com o processo do nascimento de Cristo? O que tem a ver o Espírito com o processo do nascimento de Cristo, ou o propósito? E do sangue, qual é o propósito? E quais são os resultados disso tudo. E lembra que o Senhor falou aqui no começo, no versículo 59, ele diz que, e sendo que haveis nascido no mundo pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Então esse foi o primeiro nascimento, o nascimento mortal, né? Depois tem o nascimento, o nascer de novo, que é o nascimento espiritual, que nós conhecemos que é através das ordenanças, a começar das águas do batismo, né? E o que isso tudo tem a ver com Jesus Cristo? Lembra que nós falamos em várias aulas no ano passado, Velho Testamento, o protótipo de Cristo. Tudo representa, ou tem sua representação nas coisas que Cristo ensinou, falou, o que ele ia fazer, o que ele fez. Então vamos entender aqui. O da água, como nós falamos, é a obediência. São dois nascimentos, são essenciais. Eu vou dar algumas referências de escritura aqui, mas não vai dar para nós podermos ver todas essas escrituras. Mas eu deixo aqui para convidá-los a depois olhar cada uma dessas escrituras para poder então entender melhor. O pelo Espírito, como nós falamos, é a justificação. Então, ser justificado é tornar-se justo ou livre de culpa, né? Como o segundo Nef 2 nos ensina. Do sangue, santificado é ser digno da vida eterna e da glória imortal. Então que a pessoa ou a expiação vai ter efeito sobre ela. E qual é o resultado disso tudo então? É que nós estamos aqui para sermos deuses. E significa que na ressurreição teremos progênie eterna e vidas eternas. Então esse é o resultado, né? Agora, vamos lembrar que o primeiro nascimento, dos dois nascimentos que fala lá, tem um primeiro nascimento que é o nascimento aqui na terra. O que a água tem a ver com isso? Então a gente sabe que na verdade quando a criança está sendo gerada no ventre da mãe, ela fica dentro de uma bolsa de água. Então todo nascimento mortal, a criança é imersa na água no útero da mãe, né? Então tem essa representação. E o Espírito? O Espírito é o momento que, como diz, no momento determinado por Deus, o Espírito entra no corpo. Muito cuidado às vezes, e às vezes tem pessoas que às vezes querem provar exatamente o momento que o Espírito entra no corpo da criança que está sendo gerada no ventre da mãe. As autoridades gerais, né, o profeta José Smith chegou a dizer que ninguém sabe exatamente o momento. Por isso então que é no momento determinado por Deus, né? Que o Espírito toma ou entra naquele corpo que está sendo gerado, né?
Então, pela água, pelo Espírito e pelo sangue. Então, pelo sangue é que a criança, quando está sendo gerada, ela recebe o sangue nas veias para poder então crescer e se tornar como nós, o sangue correr no corpo. E também a representação de quando a mãe ganha o nenê, né, e no parto, ela perde o sangue, né, e o sangue também começa a fluir nas veias, né, da criança. E o resultado disso, então, tudo é um nascimento mortal. Sem essas coisas, água, espírito e sangue, não há vida, nem nascimento e nem mortalidade. Por isso que o Senhor disse lá no versículo 59, né, que nós, quando nascemos, ele disse que haveis nascido no mundo pela água, pelo sangue e pelo espírito que eu fiz. Ok? E aí então, o nascer de novo, que seria, o que a água tem a ver com isso? Então é o batismo. Então nós sabemos que o batismo, quando a pessoa é batizada, vamos lembrar que todas as pias batismais nas capelas, tudo são construídas abaixo do solo, né? Seção número 128 explica isso, que é uma representação simbólica que a pessoa está sendo seus pecados, ou aquela pessoa está sendo enterrada, e quando ela sai das águas é uma nova pessoa, quer dizer, é um novo nascimento, né? Então, no reino do céu, o nascido em Cristo é imerso na água. E Cristo foi exemplo disso. Ele não precisava ter sido batizado, mas ele se batizou para ser o exemplo. Se nós estudarmos o segundo Nef, capítulo 31, que é a doutrina de Cristo, vai explicar claro isso. E o Espírito, então, nas ordenanças, é o dom do Espírito Santo, quando nós somos batizados, depois confirmados e recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá todos os atributos espirituais que nós precisamos. Ok? E o sangue, o que tem a ver com isso? A representação simbólica para nós é os convênios no sacramento. Então, toda semana nós vamos na reunião sacramental e a parte mais importante é a renovação dos convênios no momento do sacramento. E o sacramento representa então o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo purifica-nos de todo o pecado, né? Então essa é a representação na ordenança, né? Ou no nascer de novo. E o resultado disso tudo é o nascimento espiritual. Sem essas coisas não há nascimento espiritual. Okay? Então, o que isso tudo tem a ver com Jesus Cristo agora, né? Então, lembra que tudo é um protótipo que representa o Cristo. Então, lá em João 19, 34, diz que quando Cristo estava na cruz, o corpo de Cristo foi perfurado e saiu água e sangue, né? Mas saiu água, né? E o Espírito, que, como eu disse, ninguém tinha o poder de matar Cristo. Ele, que, por ele ser o Filho unigênito, ele ter sido gerado tanto espiritual quanto fisicamente pelo Pai Celestial, ele herdou o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Então ele cedeu o seu espírito voluntariamente. Lembrar na cruz que quando ele disse para o Pai, Pai, está tudo consumado, e entregou o seu espírito voluntariamente, né? Então ele tinha vida em si mesmo, ele tinha o poder sobre a vida dele. E o sangue? O sangue foi no jardim de Getsemane, quando ele expiou os pecados do mundo todo, conforme a seção 19 nos ensina. E o sangue é vida e a força vital do corpo mortal. E qual é o resultado disso? A expiação. Nenhum homem mortal e natural poderia ter realizado a expiação, só Cristo, né? A justiça não aceitaria alguém que tivesse, na verdade, pecados, né? E Cristo foi o único que não tinha pecado. Apesar que ele foi o exemplo, foi batizado para ser o exemplo, para nos mostrar que esse é o caminho, essa é a porta, né, inicial, importante. E a expiação, então, é o seu final, né? Mas olha só que interessante que o nascimento de Cristo e o propósito disso tudo, né? Não foi simplesmente uma criança nascer, ensinar, mas isso tudo já estava no plano, né? Desde o início, né?
É só um detalhe, é que na nossa versão em português não tem isso, mas no inglês tem. A palavra expiação em inglês é essa palavra que está aí, atonement. É o at, que é uma preposição, on, que é um, e mente, normalmente são as palavras que alguém está em ação, então termina com esse finalmente, né? Mas a expiação em si, a doutrina da expiação, lembra que na oração intercessória que Cristo fez para o Pai, ele diz: Pai, que nós, né, sejamos um, assim como eu sou um, né, com você, com o Pai. Então, na verdade, o maior propósito da expiação e a visão que nós temos de ter é nos tornar um com Cristo e com o Pai. Então, esse é o processo, atonement, é nos tornar um com Deus. Por isso que na oração Cristo enfatizou isso, que eles possam ser um, assim como nós somos um, né? E em Alma 34 explica isso sobre que a expiação não poderia ser realizada por qualquer pessoa, mas teria que ser com alguém que não tivesse nenhum pecado, imaculado, né? Então eu espero que nessa primeira parte nós possamos ter entendido, né, não só a importância do nascimento, né, propriamente dito, mas aqui nós juntamos os pontinhos e nós estamos entendendo o propósito maior disso e por que ele nasceu, para nos proporcionar tudo isso através da água, do Espírito, do sangue e tudo com as suas representações, tanto no nascimento mortal, no nascimento espiritual, que é o novo nascimento, e com a vida de Cristo, né? Então, que nós possamos ter compreendido e que esses pontinhos possam ser juntados quando nós estudarmos as Escrituras. Então, eu gostaria só, se vocês tiverem alguma pergunta ou comentários, né, que vocês queiram fazer, por favor, deixem lá escrito e eu vou responder se tiver perguntas ou os comentários e tudo mais. Eu agradeço. E o que vocês pensam sobre isso, ok? Então, muito obrigado e até a segunda parte dessa aula.